Juntamente com nomes como templários, cátaros ou maçons, os Illuminatis há muito são uma sociedade secreta estabelecida. É uma das ordens mais conhecidas na cultura popular, com seus sinais em questões cotidianas, como o anúncio em todos os jornais e comerciais, nas redes de televisão. Com o objetivo de destruir todas as religiões, inclusive o cristianismo, ele foi fundado na Alemanha no século XVIII. A Ordem dos Illuminatis foi formada por um grupo de 5 homens liderado por um professor de direito canônico de 28 anos, Adam Weishaupt, em 1º de maio de 1776. A princípio, eles chamaram de Ordem dos Perfectibilistas, mas logo a mudaram para a Ordem dos Illuminati, que significa a Ordem dos Iluminados. Então, o que eles estavam buscando ao estabelecer essa ordem secreta? A Ordem dos Illuminati era representada por um símbolo da antiga deusa da sabedoria, Atena, ou Coruja de Minerva. Outro emblema era um ponto dentro de um círculo que simbolizava o olho que tudo vê. No entanto, o olho que tudo vê não pertencia a Deus, mas ao misterioso superior desconhecido que a ordem reverenciava. O dia da inauguração também foi simbólico. Era um antigo festival de fertilidade. Além disso, a noite anterior era uma noite de Valpurgis, uma noite relacionada à bruxaria e aos espíritos malignos. Os Illuminati seguiu o objetivo supremo de liderar os homens e dar-lhes uma vida feliz, mas tinha algumas condições a cumprir. Primeiro, as pessoas tinham que mudar e se tornar boas. A visão de Weishaupt era criar uma nova ordem mundial por meio de uma república universal provocada por uma revolução mundial. Essa revolução aboliria todas as religiões, incluindo o cristianismo. Sob essa nova ordem mundial, todos os governos seriam destruídos e todas as restrições sociais, religiosas e morais seriam removidas. Os seres humanos seriam libertados de toda superstição religiosa, todos vivendo em um mundo de absoluta igualdade e fraternidade, com as massas não adotando nenhuma religião, exceto o ateísmo. A economia iria operar sobre uma estrutura de comunismo de bens, governado pela elite compassiva e esclarecida. Segundo Weishaupt, esses superiores eram impecáveis. Os Illuminati surgiram com o contexto de iluminismo no século XVIII, portanto é seguro assumir que foram um produto dessa seita. A razão e a ciência receberam a maior importância na época, enquanto o misticismo e o ocultismo também floresciam ao mesmo tempo. Os filósofos franceses como Diderot, Rousseau e Voltaire foram proeminentes. Ao mesmo tempo, ilusionistas como Alessandro Cagliostro e o Conde Saint-Germain também estavam surgindo e prosperando. A utopia do Criador não foi a primeira desse tipo a ser imaginada. Mesmo o nome da ordem Illuminati não era um termo novo. Foi usado para muitos outros conceitos e entidades, como cristãos batizados ou membros de qualquer culto da era clássica. A noção de Weishaupt de céu terrestre ou imanetização de Eschaton também não era nova. Tinha sido usada por um profeta persa no século V. Mazdak também imaginou as mesmas ideias socialistas de igualdade. O mesmo conceito de utopia é visto em algumas crenças judaicas e cristãs, com o governo final do Messias e de Cristo quando ele retornar. O paraíso terrestre seria governado por humanos, não por profetas, embora esses humanos fossem elites iluminadas. A única diferença que esse novo sistema tinha em relação aos antigos era simplesmente os seus pensamentos sigilosos. Em vez de proselitismo aberto, ele acreditava na ocultação da ordem em outros homens e ocupações. Ele achava que a ordem nunca deveria ser revelada ao público. Considerada por muitos como um instrumento a serviço de uma causa mais significativa, essa ordem aparentemente nunca alcançou suas visões perfeccionistas. Os Illuminati de Baviera mal duraram uma década. No entanto,
eles não enfrentaram nenhum processo ou dissolução formal. Afinal, uma sociedade oculta sem aparência externa não poderia ser interrompida. O próprio Weishaupt viveu até a idade madura de 82 anos e continuou a trabalhar em direção ao seu sonho por meio da escrita e da conspiração. Como outras sociedades secretas, é justo que os Illuminatis ainda continuem a viver sob nomes diferentes. No entanto, em algum momento foi exposto, mas essa exposição provou ser benéfica para a ordem e trouxe publicidade para ela. Algumas pessoas acreditam que foi exposto pelo próprio Weishaupt para torná-lo conhecido do público. Dessa forma, mais pessoas seriam atraídas para ele. Karl Theodor da Baviera, forçado pela igreja, baniu a ordem em 1784, 1785, 1787 e 1790. No entanto, os Illuminati continuaram a existir fora da Baviera. Weishaupt fugiu para Gotha, sob a proteção de Xaver von Zwack, o príncipe que pertencia aos Illuminati. Enquanto estava no exílio, ele continuou a escrever vários livros sobre o iluminismo. O símbolo dos Illuminati inclui um símbolo da antiga deusa da sabedoria Atena, ou a coruja de Minerva. Outro emblema é um ponto dentro de um círculo que simboliza o olho que tudo que vê. Os Illuminati prometeram um mundo de liberdade e felicidade. Homens e mulheres seriam libertos de todas as restrições morais e religiosas da sociedade, para dessa forma viverem felizes e iguais. Illuminati, no entanto, é o nome de um grupo secreto fundado em 1776 por Adam Weishaupt, na Baviera, atual Alemanha. E seu objetivo principal era difundir o conhecimento laico, baseado nos princípios do iluminismo. Daí a origem do nome Illuminati. O grupo buscava questionar a estreita relação entre política, governo e religião. A ideia central era promover uma educação centrada nas luzes do conhecimento. A razão deveria assumir o papel central da produção de conhecimento, excluindo a base e princípios religiosos. E os Illuminatis reuniam alguns membros da elite econômica e intelectual da época, que orientavam as tomadas de decisão e os rumos políticos e sociais da época. Em busca de novos membros, eles construíram uma aliança com a maçonaria. Isso fez com que desse início a uma campanha de difamação do grupo e, posteriormente, é claro, a sua perseguição. Karl Theodor, que era o Duque de Baviera em 1795, promulgou uma lei que proibia a atividade dos Illuminatis. O grupo passou a total clandestinidade e possivelmente ele acabou anos mais tarde. Desde então, por se tratar de um grupo secreto, ele é rodeado de mistério e há várias teorias que visam provar ou negar sua existência. Dessa forma, eles se tornaram um centro de uma das maiores e complexas teorias da conspiração, que afirma que o grupo atua e controla as tomadas de decisões políticas em todo o mundo. Conforme as teorias conspiratórias que rondam em todo o mundo, seu objetivo seria dominar o mundo através da fundação de uma nova ordem mundial. Os autores que se manifestam sobre esse assunto afirmam que eles buscam o domínio total do mundo, por meio de influências e pessoas políticas, econômicas e sociais. A nova ordem mundial seria um governo global com autoridade sobre todo o mundo. Um dos objetivos dessa nova ordem mundial e dos Illuminati seria manter a população mundial abaixo de 500 milhões de habitantes. Isso significa que muitas pessoas teriam que ser eliminadas. Existem também teorias que indicam que os Illuminatis poderiam manipular alimentos e água para causar infertilidade, diminuindo a população mundial. Outra ligação muito comum é com o Bilderberg Group, o Grupo de Bilderberg, um clube secreto que organiza reuniões para apenas 130 pessoas com grande influência no mundo. E especula-se que o que é decidido dentro dessas reuniões ou dessas conferências dita o futuro do resto de todo mundo. Esse clube tem esse nome porque a primeira reunião organizada em 1954 aconteceu no Hotel Bilderberg, na Holanda. Este é um assunto que envolve muitos complôs, manipulações e teorias de conspiração
e por esse motivo muitas vezes não é possível confirmar a veracidade das informações. Alguns dos símbolos mais conhecidos dos Illuminati são o círculo com um ponto no meio e o obelisco, e o triângulo ou pirâmide com o olho que tudo vê e a coruja. Vários autores relacionam os Illuminati com a maçonaria. Por isso, às vezes, existem símbolos equivalentes. No âmbito da religião, vários cristãos acreditam que o líder da nova ordem mundial e dos Illuminati será o anticristo, e o estabelecimento dessa ordem vai corresponder ao início do fim do mundo. John Biden mal havia tomado posse como presidente dos Estados Unidos em janeiro de 2021, quando as teorias da conspiração sobre sua Bíblia Illuminati se tornaram virais nas redes sociais. Segundo a história, Biden faz parte de uma sociedade secreta centenária, empenhada em dominar o mundo, cujos membros incluem Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, Katy Perry e a Rainha Elizabeth. Na verdade, Biden jurou usar uma herança de família, uma Bíblia usada por católicos romanos em todo o mundo. Jay-Z chama as histórias sobre sua filiação aos Illuminati de estúpida. Kanye West acha que elas são ridículas. E Katy Perry disse à revista Rolling Stone que a teoria era reservada a pessoas estranhas na internet. Mas então, os secretos Illuminati diriam isso ou não diriam? O que exatamente está alimentando as histórias sobre uma seita todo-poderosa de celebridades e zilhões que usam protocolos de espionagem para manter sua identidade em segredo? Adam Weishaupt, que iniciou a radical sociedade secreta na Europa de 76, tinha um plano para a subversão global da Igreja, Estado, realeza e também a sociedade. A ordem, que era representada pela coruja de Minerva, que na mitologia grega tradicionalmente acompanha Atena, a deusa virgem da sabedoria, é outro emblema dos Illuminatis, que era um ponto dentro de um círculo que simbolizava o olho que tudo vê e não pertencia a Deus, mas a um Illuminati superior, vigiando os escalões inferiores. Os Illuminatis bárbaros se insinuavam em repartições públicas e tribunais de justiça. As estimativas sobre o tamanho do grupo variam muito. Alguns colocam um número em 650 e outros em 2.500 pessoas. Mas, eventualmente, a sociedade secreta foi exposta e também perseguida. Documentos encontrados nas casas dos Illuminatis, como o diploma de Frank Xavier, confirmavam seus sonhos de dominação do mundo. O duque da Baviera, Karl Theodor, baniu a sociedade secreta em 1785 e instituiu punição para quem se juntasse a elas. Mas os Illuminati realmente acabaram ali? Em 1978, os temores sobre a perigosa seita chegaram aos Estados Unidos. George Washington escreveu uma carta aberta indicando que os Estados Unidos haviam evitado a ameaça dos Illuminati. Mas apenas a menção da sociedade secreta ajudou a reviver o assunto e o medo. Rumores de alianças secretas e traições atormentavam as primeiras eleições americanas. Mas não foi até o surgimento da mídia eletrônica e da internet que, nas teorias da conspiração, se tornaram a força mais poderosa do mundo. Em meados dos anos 70, a satírica trilogia Illuminatus colocou a sociedade secreta de volta ao centro do palco. E lá permaneceu desde que Dan Brown publicou os seus famosos livros Anjos e Demônios, que isso aconteceu em 2009. Muitos observadores dos Illuminati na América acreditavam que o olho da providência, o olho em um triângulo encontrado na parte de trás da nota de dólar, é um símbolo Illuminati que liga a seita europeia aos mais altos escalões do governo. Na verdade, o olho onisciente era originalmente um símbolo de cristianismo, encontrado na arte religiosa do período renascentista para representar Deus, como por exemplo na ceia de Pórtomo em Emaús. O olho também aparece como símbolo em algumas edições anteriores da Bíblia, a mesma Bíblia que o presidente Biden carregou no dia da sua posse. E isso não significa necessariamente que os Illuminati estão planejando derrubar os governos do mundo, instalando, por exemplo, um presidente nos Estados Unidos. Lady Gaga, Eminem e outros rappers
não são seguidores dessa seita como todos dizem. Às vezes uma coincidência é apenas uma coincidência. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.